Convido você a abrir a sua Bíblia aí. Miqueias, capítulo 1, do verso 1 ao 7. Hoje começamos a exposição da profecia do profeta Miqueias. Como eu já disse, meus irmãos, muito atual. Muito atual. A Bíblia não precisa ser atualizada. Ela é atual para qualquer tempo. O meu desejo é que todos vocês que aqui estão leiam as Escrituras. Que se dediquem a ler, para que de fato o Espírito Santo possa falar a você. Hoje, nós não temos mais profetas do mesmo naipe de Miqueias, de Amós, de Oséias, de Jeremias, de Isaías, e nem como os apóstolos. Hoje nós temos a Escritura. Ela é a profecia começada, desenvolvida e encerrada há mais ou menos 2000 anos atrás. E todas as vezes que homens se levantam para ler a Escritura, explicar a Escritura e aplicar a Escritura, meus irmãos, é a profecia sendo lançada. Profecia que aponta para o passado, profecia que aponta para o presente e profecia que aponta para o futuro. Aí tem algumas pessoas que acreditam que quando se fala profecia, está só falando de algo que vai acontecer no futuro. Mas olha como nós temos o privilégio de ouvir a profecia bíblica, nos fazendo olhar para trás, para que possamos olhar para o presente e, de fato, enxergar um futuro que ainda não é palpável aos nossos olhos, mas que é certo que vai acontecer. Por isso a necessidade, meus irmãos, de ler aquilo que nós aqui temos explanado. Como eu disse, 7 capítulos, 105 versículos. Dá para ler numa sentada. Convoco a igreja a ler. Que eu tenho certeza absoluta que você lendo vai ser muito mais fácil de você se aperceber da relação de tudo aquilo que está escrito aqui com a sua vida. Para agora e para amanhã. Eu e você, meus irmãos, não viemos aqui à toa hoje para mais um culto. Não. Nós viemos aqui para sermos aprofundados nas verdades, nas vontades de Deus. E com isso em mente, quero convidar os irmãos a ler esses 7 versos. Logo em seguida eu coloco para os irmãos aí a sequência de como nós vamos andar nesses 7 versos. Verso 1 de Miqueias, capítulo 1. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, de Moresete, a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Escutem todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês. Do seu santo templo o Senhor falará, porque eis que o Senhor sai do seu lugar, ele desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem.
são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale e deixem descobertos os seus alicerces. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e tudo que ela ganhou com a sua impureza será queimado. De todos os seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela os ajuntou com pagamento por prostituição. Em pagamento por prostituição, eles serão transformados. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, eis a tua palavra aqui mais uma vez diante dos nossos olhos. Ó Deus, nós lemos a tua palavra, os salmos, nós oramos, nós cantamos, Senhor, a tua obra. Nós cantamos as nossas responsabilidades. E aqui estamos mais uma vez, diante da tua palavra, para ouvir, mais uma vez, tu falar, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Fala aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. Nos coloca, Deus, de forma digna diante de ti. Que possamos, de fato, ter acesso ao discernimento, à compreensão, ao aprofundamento das verdades contidas nesse texto, em especial dessa noite. Que tu possa se apresentar diante de nós. Ó Deus, tem misericórdia de nós, fala aos nossos corações. Que haja temor no meio do teu povo. Que haja gratidão no meio do teu povo. Que haja salvação, reconciliação, amadurecimento, Pai. Em nome de Jesus, é que eu te rogo e te suplico, hoje e sempre. Amém. Como é que eu divido o texto aí, meus irmãos? Verso 1, o mensageiro. Do verso 2 ao 4, o autor da mensagem. O verso 5, a mensagem propriamente dita. Verso 6, 7, o juízo do autor da mensagem. Meus irmãos, a profecia de Miqueias deve nos levar, pelo menos, a pensar em 4 verdades. Essas verdades que nos ajudarão a ter relação com esse texto. Esse texto que está tão distante de nós, não é? O período dele. 8º século antes de Cristo. Bem distante de nós. Então, se faz necessário, pelo menos, essas 4 observações. A primeira delas, nós acabamos de ler um texto que nos traz essa primeira observação. Qual, pastor? Que Deus tem expectativa e exigências para com o mundo. Não necessariamente só com os cristãos, só com o seu povo. Você percebeu na fraseologia, principalmente no verso 2 e 3, que o Senhor está falando para todo o mundo habitado. Então, a primeira observação é essa. Deus tem expectativas e exigências com relação à sua criação, a tudo que acontece no mundo. A segunda percepção é que nessa perspectiva de Deus e nessa
exigência de Deus, ele enxerga a capacidade da sua criação de pecar. Por isso, ele se direciona para o mundo. O mundo peca. O mundo é pecador. E a gente não pode se esquecer disso. Então, essas duas percepções aqui, até agora, nos coloca, meus irmãos, no mínimo, a refletir. Esse Deus é um Deus que tem perspectiva e tem exigência. Então, isso tem relação a mim. Esse Deus tem consciência da capacidade que nós temos de pecar. E ele também sabe que todo pecado gera consequências. E essas consequências do pecado frustram as expectativas e traz exigências do Senhor. Então a gente não deve pensar que a gente vive num mundo e que Deus virou as costas para ele. A gente não pode se acostumar em achar que pecado, por ele ser tão rotinamente vivido, deve ser desconsiderado. E por fim, meus irmãos, não está no nosso texto, mas nós vamos ver em outros sermões, o Senhor sempre deixa a oportunidade para que a gente escape. Na perspectiva e na exigência de Deus, ele sempre coloca a oportunidade para arrependimento. Então, todas as vezes que você vier ouvir os sermões que virão depois desse, guarde essas 4 verdades. O Senhor está olhando para o mundo, ele tem expectativa, ele tem exigência. O mundo peca. O pecado gera consequência. Mas o Senhor é misericordioso. Ele sempre abre uma oportunidade para o arrependimento. Nosso primeiro ponto. O mensageiro. No panorama, eu disse para os irmãos, eu vou repetir aqui. Miqueias era um homem comum. O texto começa dizendo que ele teve uma experiência com Deus. Palavra do Senhor. O nome Senhor aí, no original, é Iavé. É aquele nome impronunciável. Quando Miqueias tem esse encontro com esse Deus, que aqui o texto diz que foi uma visão, não especifica como se deu isso, mas deixa claro aqui que tudo que Miqueias, esse homem comum, vai transmitir da parte de Deus, não vem da sua revolta particular, não vem da sua mente, mas vem de um Deus soberano. Todas as vezes que o Senhor se apresenta como Iavé, eles, quando ouviam essa palavra, eles entendiam que esse Deus é o Deus criador de tudo, é o Deus todo-poderoso, é o Deus onisciente, onipresente, onipotente, o Deus que tem todo conhecimento. Então, o profeta Miqueias, ele vai representar o Deus que deve ser temível e temido por todos. Por todos. É assim que começa a profecia de Miqueias. Miqueias, cujo nome, a tradução dele, é quem é como Iavé. Perceba que o profeta vai trazer uma mensagem e no próprio nome dele está dizendo isso aqui. Eu estou falando de alguém que é incomparável. Quem é como Iavé? Quem é como o Senhor? Quem é tão poderoso quanto ele? Só nessa introdução, meus irmãos, todo o povo já deveria ficar prostrado em saber que o Deus transcendente, o Deus que é inalcançável, Deus só se torna alcançável
quando ele se manifesta, quando ele se revela, quando ele quer. Ninguém chega diante de Deus, a não ser que ele permita. E aqui já, em meio a esse discurso tão pesado que se inicia, a gente também pode ver aqui, meus irmãos, a graça se manifestando. Porque se Deus não se manifesta, esse povo não teria a chance de arrependimento. Miqueias, o profeta, como eu falei, exerce ou exerceu seu ministério nos dias de Jotão, Acás e Ezequias. Um tempo que Amós falou de muita prosperidade. Ele viveu na mesma época de Amós e Oséias. Uma época muito boa de prosperidade, estabilidade e segurança. Foi exatamente essa tríade que fez o povo se esquecer quem é Yahvé. O Deus Todo-Poderoso que está olhando, nunca tirou os olhos da terra. Por mais que pareça confusa, por mais que pareça que está sem direção, Deus sempre esteve no controle. E sem dúvida, Miqueias aqui é um profeta que foi levantado por Deus. E eu insisto em dizer, não era de família extraordinária, porque todas as vezes que a Bíblia vai tratar de alguém de nome, de renome, ela faz questão de dizer a sua família, o nome do seu pai, o nome da sua mãe. Aqui simplesmente diz, palavra do Senhor em visão veio a Miqueias, e diz a localidade, no interior, afastado. E como diz o texto, finalzinho, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Um homem simples, um homem que se deixa ser usado, consegue discernir o seu mundo, consegue se perceber que Deus tem uma expectativa para esse mundo e Deus vai usá-lo para chamar a responsabilidade de todos aqueles que ali habitavam no tempo de Miqueias. Repito, a profecia de Miqueias tem um alvo específico, mas é direcionado para todos, mesmo que a grande maioria não reconhecesse o Yahvé como o único Deus. A idolatria imperava. Mas o Senhor fala assim. Ponto 2, do verso 2 ao 4. O mensageiro é Miqueias. Agora o mensageiro vai falar daquele que é o autor da mensagem. E olhe as características que ele vai falar do autor da mensagem, que é Yahvé. Presta atenção aí. E como eu já havia dito no panorama, aqui, pela primeira vez, ele vai usar a expressão chamar. Prestem atenção, deem ouvidos que eu vou falar. Não só escutem, escutem, meditem no que eu vou dizer. Ele faz isso aqui, no verso 2, capítulo 3, verso 1, capítulo 6, verso 1. A mesma palavra. E olha aí como é que ele começa a sua pregação, a sua mensagem. Escutem todos os povos. Prestem atenção, ó terra, todos os povos, terra. Perceba, ele está falando para todos, não só para o reino do norte e o reino do sul. O Senhor Deus, aí aparece a junção dos dois nomes, Senhor Yahvé, o soberano, e Deus Adonai, poderoso, que normalmente o Adonai está associado ao Senhor dos exércitos. Qual é a imagem aí que o autor da mensagem, que Miqueias está falando, está querendo ser percebido e visto? Olhe, quem está enviando essa mensagem, nada mais, nada menos do que o grande soberano e o todo-poderoso.
E a ideia é de que a minha palavra não vai ser uma palavra de lisonja. Eu estou vindo aqui de duas maneiras. Ele vai dizer aqui, ó. A primeira delas, ele diz, testemunha. Normalmente, as mensagens, as profecias de Deus, de juízo, ele se apresenta como juiz. Mas aqui, ele se apresenta primeiro como testemunha. Daí aquela minha implicação, meus irmãos, que Deus está olhando para o mundo e ele tem perspectiva para o mundo. Ele tem exigência para o mundo. E quando isso quebra, ele age. Foi exatamente o que aconteceu aqui, o que aconteceu com Amós, com Oséias, com Joel. Deus não está com os olhos vendados. Deus está olhando para tudo o que acontece no mundo e para todos, sem exceção. Ele é testemunha. Os irmãos aqui já ouviram essa palavra testemunha e sabem o que é que ela significa. Testemunha é alguém que viu alguma coisa e vai dar o seu relato. Você já foi testemunha em algum momento da vida. Seja de uma batida de trânsito, seja de uma briga de vizinho. Você foi testemunha, você viu, você conta. Você tem uma expectativa para aquilo dali. Você vai dar uma sentença para aquilo dali. Miqueias está dizendo que Deus é testemunha de tudo o que estava acontecendo. E ele é bem específico. Olha aí. O Senhor Deus, ou seja, Yahvé, Adonai, o soberano poderoso, será testemunha contra vocês. Você já deve ter assistido vários filmes de tribunal. Aí está lá a pessoa que está prestes a ser condenada, aí chama uma testemunha. E dependendo do peso daquela testemunha, o indivíduo pode ser absolvido ou pode ser condenado. Não é assim, não? Cria toda uma expectativa. Vai entrar a testemunha. Aí, quando entra a testemunha, que o réu olha e diz assim, meu Deus, estou ferrado. Esse aí tem propriedade. O advogado olha, estamos sem saída. Um testemunho dele aí. Aí a gente vê nos filmes que às vezes matam a testemunha para que ela não chegue no tribunal, porque se ela abrir a boca... Agora você imagine que Deus é testemunha contra você. Hein, irmãos? Contra você. Esse povo aqui estava preocupado com o que o vizinho dizia, ou até com o que o governo poderia dizer. Estavam tão acomodados no seu pecado que esqueceram que Deus estava olhando, que Deus é testemunha de tudo. E o texto diz, contra vocês. E aí localiza esse Deus que é testemunha. Onde é que ele está? Aí vai dar a ideia de soberano, Yahvé, do seu santo templo, o Senhor, Yahvé, falará. Aí a ideia de trono, de juízo, de juiz. Aqui a ordem foi invertida, né? Normalmente ele aparece logo como juiz. Mas aqui não. Testemunha e juiz. Quem é o autor da mensagem? É o Deus que é testemunha e juiz. Tem gente hoje no Brasil que quer ser isso, né? Está sendo, né? Ele é juiz, ele é testemunha, ele é o ofendido, né? E aí ele vai e julga. Né? Tem muita gente dizendo isso de um determinado juiz aqui no Brasil. Ele é tudo. Ele é que acusa, ele é a vítima, ele é tudo. Só quer ser Deus, né? Porque Deus é. Deus é a vítima, ele está sendo confrontado com o pecado das pessoas. Aí ele é testemunha disso, ele é promotor de acusação e ele é juiz. Só Deus pode ser, irmãos. E Deus pode, porque ele é Deus. Então está aqui, ó.
Ele diz mais, verso 3. Esse Deus soberano, poderoso, que é testemunha e juiz. Pois eis que o Senhor, perceba que a palavra Yahvé, ela se repete aí várias vezes. É o profeta dando a sua mensagem dizendo, eu estou falando em nome do Deus todo soberano. Governa tudo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, ele desce, sai, desce e anda sobre os altos da terra. Altos da terra aqui, a gente pode entender de duas maneiras. A primeira delas, altos da terra, dá a ideia de por cima de todos aqueles que acham que são poderosos. Eu sou mais poderoso. Pode ser essa interpretação. Porque a arrogância e a soberba no homem, ela sempre existiu. O homem acha que pode chegar perto de Deus, que pode ser um Deus, se acha um Deus. Então a primeira interpretação para isso seria assim. A segunda, ela está muito relacionada com o que o Senhor diz no verso mais adiante, quando ele vai falar de Judá, que dá a ideia da idolatria, dos cultos profanos. Eu acredito que seja mais essa percepção dos altos. E aí ele diz, verso 4, que esse Senhor, que é testemunha, que é juiz, que sai, que desce, que anda. Verso 4 diz, os montes debaixo deles se derretem, e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Olha aí, meus irmãos. Miqueias diz, presta atenção no que eu vou falar. Eu vou falar do autor da mensagem que eu estou falando. Esse autor da mensagem que eu estou falando, ele tem testemunhado as atitudes de vocês, ele está contra vocês. Ele lá no seu trono, onde ele governa tudo, ele está vendo. E ele vem de lá para resolver essa questão com vocês. E aqui no verso que nós acabamos de ler, ele desenha como será essa vinda. Meus irmãos, é algo estarrecedor, a forma como ele coloca aqui, ó. Os montes debaixo dele se derretem. A cena que vem na minha mente é Deus vindo e pisando sobre tudo e sobre todos, para dizer assim, eu estou chegando. O barulho, nunca percebido, nunca visto. Eu estou vindo, porque ele não disse antes. Eu irei, eu vou descer, eu ando. E como é que eu vou vir? Eu vou vir de forma calma, tranquila? Não. Eu vou vir indignado. O que Miqueias está querendo colocar diante deles é Deus está indignado com o comportamento do mundo. Deus é testemunha de tudo. Deus não está omisso a tudo que está acontecendo. E ele virá resolver. E quando ele diz, como cera diante do fogo. Os irmãos sabem o que é cera. Colocou diante do fogo, o que acontece? Derrete. É querendo enfatizar a face de um Deus irado. De um Deus tremendamente irado. Ao ponto de ser uma cachoeira. Pense aí nas cataratas do Niágara, né? Ou aqui mesmo no Brasil. Pense no poder, é mais ou menos isso aqui, ó, como as águas que se precipitam num abismo. Todas essas figuras que ele usa é para demonstrar a face de raiva do Senhor, de ira do Senhor. E por que o Senhor está tão irado? Com quem o Senhor está tão irado?
com todo o mundo. O mundo ofende a Deus. Miqueias está passando a imagem de um Deus que agirá com terrível juízo, no verso 2 ao 4. É um juiz que convoca todas as nações. É um juiz que é testemunha contra todos, sem exceção. É um juiz que se coloca dizendo, não há igual a mim, eu sou soberano. É um juiz que diz, o meu testemunho investigativo é fiel. Ninguém vai levantar provas contra as evidências da qual eu tenho visto, tenho levantado. E eu vou ser terror. É isso que esses versos estão dizendo, do 2 ao 4. Eu vou ser terror para todos aqueles que se levantam e afrontam a minha vontade. Vontade de Deus não é vontade humana. A vontade de Deus, meus irmãos, é decreto. Deus não sonha como nós. Até aqui, o discurso muito duro. Mas perceba que o discurso do Senhor aqui, ele não cita nem Jerusalém, que é Judá, e nem Samaria. Só citou no verso 1. Mas não citou no verso 2 até o 4. A impressão que dá é parecida com o que aconteceu lá em Amós. Lembra de Amós? Pela primeira, pela segunda, pela terceira transgressão, mas pela quarta, eu não vou deixar de castigar vocês. Aí lembra, ele começou com várias cidades circunvizinhas. Israel, Reino do Norte especificamente, não estava preocupada. Lembra que eu disse assim? Talvez ele dissesse assim, merecem mesmo. Eles merecem, eles são o povo ímpio, pagão. Nós te temos como Senhor e Salvador na nossa vida, tu és nosso Deus. Mas aí vem oráculo também para eles. Aqui parece. Perceba, do verso 2 até o 4, não se cita. É sempre uma linguagem universal. Escutem todos os povos. Atenção, ó terra, todos os moradores. E o povo de Deus, ele tem algo que é peculiar dele. Em alguns momentos, eles se colocam como o povo predileto de Deus e eles se esquecem que eles estão dentro de um mundo onde o pecado ainda habita e que eles têm capacidade de pecar. Se esquecem. E aí, nos nossos dias atuais, isso é muito mais em voga. São poucos os pastores, pregadores, que falam dessa face de Deus. Se pudesse agora dar um intervalo no culto e abríssemos aqui a internet e colocasse os cultos ao vivo no Brasil, nós íamos contar nos dedos alguém que estivesse pregando nesse mesmo viés que eu estou pregando. De um Deus terrivelmente irado. E não está falando de promessa de Deus, de amor, que Deus vai fazer isso, que Deus vai curar, que Deus faz tudo isso. Mas Deus também faz isso aqui. Sempre fez. O grande problema dos dias atuais, não que não fosse isso no passado, mas que hoje é com muita abundância, como eu estou dizendo, é não acreditar nessa face de Deus. Que Deus é amor e que no final todo mundo vai ser salvo. Não. Essa não é a perspectiva real por completa de Deus. Deus olhou para o mundo na época de Miqueias, assim como de Amós e de todos os outros, e disse, não está de acordo com a minha vontade. Não está de acordo com a minha perspectiva, vou agir. E aqui Miqueias retrata ele terrivelmente. Repito, o povo de Deus, por em vez de quando se entender como povo da aliança,
relaxava e achava, não, isso não é conosco. Isso não é conosco. Talvez até o verso 4 ele estivesse pensando assim. Ah, eu entendi, Deus tem uma mensagem para o mundo. Ele levantou Miqueias. Miqueias, compreendi. Compreendi, Miqueias. E eu compreendi também, Miqueias, que Deus está irado. E Deus tem, talvez até concordasse, e Deus tem que estar irado mesmo, porque o mundo realmente ímpio aí, o que é que eles fazem? Nós celebramos a Deus, nós cultuamos no templo, nós trazemos as nossas ofertas e dízimos. Nós estamos praticando a religião, a lei que o Senhor deixou para nós através de Moisés, dos nossos pais. Nós estamos cumprindo os mandamentos. Então esse Deus temível que você retratou, que vem pisando forte, não há ninguém maior do que Ele, que vem como fogo para purificar, que vem com força e poder como as águas caindo de uma montanha a um abismo. Nós cremos nesse Deus. E o mundo merece. O povo, a terra merece, nós não. Grande engano. Porque no verso 5, o autor da mensagem direciona e fala em letras garrafais, para que não fique nenhuma dúvida a quem ele quer de fato atingir prioritariamente, por onde ele vai começar. Verso 5, nosso terceiro ponto. Olha aí. Começa com a expressão tudo isso o quê? Que o verso 2, 3 e 4 diz. Por que que Deus está sendo testemunha? Por que que Deus está sendo juiz? Por que que Deus está vindo assim tão temivelmente, terrivelmente contra a sua criação? Por quê? Por causa de vocês. Eu estou com raiva do mundo por causa de vocês, meu povo. Olha aí, irmãos. Esse linguajar do Antigo Testamento está no Novo Testamento também. É só você ler Pedro. Pedro diz que o juízo vai começar pela casa de Deus. Olha aí o que é que o verso diz. Tudo isso por causa, vai usar duas palavras aqui importantíssimas. Importantíssimas. Que parecem ser a mesma coisa, mas não é. Elas se abraçam. E ao se abraçarem, o que ela atrai de Deus é o que o verso 2, 3, especificamente o verso 4, nos disse. A face terrível de Deus. Quais são essas palavras? Está aí. Transgressão e pecado. Olha o que é que o texto diz. Por causa da transgressão de Jacó e dos pecados de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Ele responde. Tem nome. Será que não é Samaria? Samaria, a representação do reino do norte. As 10 tribos que se separaram. Depois lá de a morte de Salomão, né? Aí se separou. 10 foi para um lado e 2 foi para outro. E ele inclui o reino do sul, Judá. E aí ele diz aqui, ó. E quais são os lugares altos de Judá? Aqui eu me referi, fazendo um paralelo com os altos do verso 3. Ele diz: será que não é Jerusalém? Hã? Olha o que o Senhor está dizendo aí. É o seu povo. Essa indignação toda. Será que não foi por causa de você, não? Samaria. Será que foi por causa de você, não? Judá. Quando nós estávamos expondo Amós, a gente compreendeu e entendeu que o povo de Deus, do Reino do Norte, foi que abriu as portas para o mundo. O mundo entrou no meio do povo. As suas práticas pagãs, idolatria, os cultos
que eram profanados, os cultos que eram profanados por causa da prostituição. Quase sempre, a idolatria pagã, ela era envolvida com cultos de depravação, que tinha teor, né, sexual no meio, de todo tipo de perversão. A igreja, ou melhor dizendo, o povo de Deus dessa época abraçou isso. Começaram a cultuar Deus com os mesmos princípios reguladores dos cultos a outros deuses. Samaria fez isso. E o Senhor lá em Amós começou a dizer, vocês vão ser condenados por isso. E começaram a agir naquele tripé da maldade, não é? Ficam gananciosos, insensíveis, se tornam idólatras e depravados. Essa sempre foi a tríade. E ainda hoje ela existe. O mundo nos faz adorar o que eles adoram, e ao adorar o que o mundo adora, nós caímos em perversão, e ao cair em perversão, nós acabamos ficando insensíveis ao próximo. E acabamos em cometer os mesmos pecados que o mundo comete. Foi assim. Aí o Senhor lá em Amós diz, olhe, Judá, não ande com eles não, senão vocês vão ser contaminados por eles. E de fato aqui está sendo afirmado que eles causaram isso. Por isso ele fala Samaria primeiro. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó, representação do reino do norte. Dos pecados da casa de Israel, contaminou. Por isso, meus irmãos, aparece a palavra transgressão e a palavra pecado. Transgressão associada a Samaria e pecado associado a Judá. Qual é a diferença? Vou dizer para você. A palavra transgressão, ela dá a ideia de passar do limite. Foi exatamente o que Samaria fez. Passou do limite. Deus, quando tirou o povo lá do Egito, levou eles para o monte, deu as leis, as tábuas, colocando um limite para eles. Vocês só podem ir até aqui, não pode passar disso. É assim que vocês têm que viver. Segundo as minhas expectativas, são essas. Qual é a sua vontade? Qual é a sua expectativa, Deus? Está aqui, ó. É isso aqui que eu quero. Eu quero que vocês andem assim. O que foi que Samaria fez? Começou a se envolver com o mundo que estava à sua volta, com os povos pagãos, e se deixaram ser envolvidos. E foram além. E esse além deles tem nome. Mas como eles iniciaram, eles foram o primeiro a cair, então a eles que é dado esse nome de transgressores, porque eles foram além. Eles foram além e cometeram os pecados que o Senhor mais abomina, que é a idolatria e a imoralidade. E os dois andam abraçados. O idólatra é imoral. O imoral é idólatra. Não tem como desassociar. Aí, a Samaria, o Senhor diz, não foi você, Samaria, que começou tudo isso, que foi além da minha vontade? É por isso que eu me apresento assim para você. Terrivelmente. Vocês quebraram a aliança comigo. Vocês quebraram, vocês foram além. Mas aí o texto associa Judá com pecado. Que foi o que eu acabei de citar. Quais foram os dois pecados? Que a transgressão os fizeram praticar. Idolatria e imoralidade, que gerou a insensibilidade para com os outros. Qual era o problema lá denunciado pelo profeta Amós? Olha, vocês estão vivendo, comendo do bom e do melhor, estão se sentindo seguros, estáveis, mas vocês são cruéis. Vocês não conseguem ver ao lado de vocês pessoas passando necessidade e vocês se negam a ajudar. Vocês estão fazendo exatamente como o mundo faz, empregando malícia para tomar o pouco que o pobre tem.
E vocês, quando traz os pobres para dar emprego para eles, com a falsa ideia de que eu estou ajudando, vocês roubam em seu salário. Vocês não pagam o que eles merecem. Meus irmãos, são coisas que ainda hoje acontecem. E Deus assim fala do pecado de Judá. Então, o que é transgressão, o que é pecado, qual é a diferença? Nenhuma. Um é o ato de insubordinação. O outro é o ato de insubordinação praticado com nome. Pense como isso, meus irmãos, é de uma arrogância absurda. A quem eles estavam atacando. E o pior é que eles achavam que Deus estava do lado deles. Eles tinham essa percepção. Então, para eles deve ter sido um impacto muito grande quando o profeta Miqueias termina o verso 4 e começa o verso 5. Começa a declaração do verso 5. Eles devem ter ficado assustados com as acusações que foram feitas contra eles. Contra Samaria, contra Jerusalém. Ou seja, em poucas palavras, Deus estava dizendo: vocês se tornaram mundanos. Vocês se tornaram pior do que o mundo. Porque vocês me conhecem, sabem quem eu sou. Meus irmãos, diga-se isso, não é um risco que a igreja está correndo hoje também. Quantas igrejas, os seus cultos, o princípio regulador dos seus cultos, não tem nada a ver com o culto que o Senhor delimitou para ser adorado, cultuado. Aqui os irmãos já estão bem amadurecidos nisso. O culto não é para nós, o culto é para Deus. Mas o mundo faz o culto para si mesmo. É aí que começa a idolatria. Infelizmente, nesse momento agora, muitas igrejas estão abarrotadas de pessoas fazendo o culto para si mesmo. Elas não têm noção, meus irmãos, do testemunho que elas estão dando contra ela mesma. E de quem é a principal testemunha da qual elas vão ter contra si. Não tem noção nenhuma. Muitas das pessoas, dos cristãos, que se dizem cristãos hoje, não têm noção. Estão até o verso 4 da profecia de Miqueias, capítulo 1. Ainda não conseguiu se enxergar como o centro da mão punidora do Senhor Jesus Cristo. Miqueias. Agora, fechando o seu primeiro oráculo aqui, de juízo de Deus, no verso 6 e 7, ele vai falar do juízo propriamente dito, do autor da mensagem. Como isso de fato vai acontecer, para que não fique dúvidas. É um discurso muito duro, meus irmãos, mas acredite, esse discurso que nós vamos ler agora é do mesmo Deus que diz o que nós lemos no domingo passado, capítulo 7, verso 18 em diante. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar.
mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Perceba que a palavra transgressão aparece aqui, mas o profeta deixa claro, Deus se ira. Mas a ira dele não é para sempre. Por mais que seja difícil, que nós vamos ler agora, no verso 6 e 7. Não é para sempre. E outra coisa que o Senhor diz no verso 19, que faz lembrar algo que está escrito do verso 4 ao 6. O Deus temível, terrível, diz: Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará, vem como, né, sobre os altos, um Deus irado. Irado com quem? Com o pecador que está cometendo o pecado. Mas aqui ele diz: pisará os pés das nossas iniquidades. E lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Né? Lá dizia, ele desce como uma cachoeira raivosa. Aqui é como um lavar regenerador. Então guarde isso. Porque o que vem agora é pesado. Verso 6, o juízo do autor da mensagem. Miqueias vai concluir com a descrição da experiência de Samaria durante o julgamento divino. Isso aconteceu, a gente sabe que o reino do norte deixou de existir, foi aniquilado. Por mais próximo que um dia foi, né? Por mais estabilidade que teve, riqueza, tudo foi abaixo. Deus, esse Deus do verso 2 até o 4, ele se manifestou, preste bem atenção, ele se manifestou através do exército da Síria. A Síria foi exatamente isso aqui, especificamente o verso 4, certo? Por isso, verso 6, o verso 5, tudo isso, que era o que estava no verso 4. Agora, por isso o quê? Por causa da transgressão de vocês, o pecado de vocês, aí se entende transgressão e pecado, que não houve arrependimento. Se não houver arrependimento, trema e tema, porque Deus vai vir. E vai vir como? Olha aí, ó. Por isso farei, ele dá nome, ó. De Samaria, um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Então, para quem é agricultor, fica muito fácil entender essa analogia aí. Quem aqui é do interior já sacou o que é que ele está querendo dizer. Quando você vai plantar alguma coisa, você tem que rasgar a terra e tirar tudo que tem naquela terra, deixar ela no ponto para se construir ou para se plantar algo. Quando o Senhor fala isso, a imagem que o Senhor quer causar neles é o seguinte: o Senhor vai acabar com tudo. Vai destruir tudo. Não vai ficar pedra sobre pedra. Vai acabar com tudo. É isso que está dizendo aqui, ó. Farei com que as pedras rolem para o vale e deixem descobertos os alicerces. Samaria, quando nós estávamos estudando Amós, a gente deu que Samaria ficava numa montanha. E por isso ela se sentia imbatível, porque de lá ela conseguia ver todos os seus inimigos. Jamais seremos derrotados. Nós temos parceria, lembra? Nós fizemos parceria. Deus, para eles, não era nada, mas eles continuavam, meus irmãos, indo para o templo, fazendo sacrifício. Mas eles faziam tudo isso na base do princípio regulador mundano. Bebiam, se embriagavam, orgias sexuais, entendeu? Exibição, levando a sua prosperidade, a sua riqueza, mostrando, competindo quem era o mais rico, o mais próspero. Tipo essas igrejas aí que ficam botando as pessoas para dar testemunho. Eu entrei aqui, aí eu tinha uma bicicleta. Hoje eu tenho 3 carros, 3 casas. Aí vem outro e diz que tem mais, outro diz que tem mais, tem mais. Era isso que estava acontecendo lá. E Deus totalmente aquém disso. E fazendo tudo isso, achando que era da vontade de Deus. O Senhor está dizendo: Samaria, você não é nada.
você não é nada. E preste bem atenção. A imagem que o Senhor se coloca aqui foi representada por uma nação de homens. A Síria, que foi lá e resolveu. A Síria foi o instrumento de Deus para demonstrar a sua ira, a sua insatisfação com o não arrependimento do seu povo. Mas, logicamente, que sempre sobrava alguém, né? Sempre houve o remanescente que se arrependia. Sempre houve misericórdia em meio ao juízo. O Senhor sempre ofereceu o caminho do perdão. A gente vai ver isso mais adiante. Mas aqui guarde, Deus não tolera pecado não arrependido. Deus não suporta ser trocado, ser substituído. Deus não age segundo a nossa expectativa e nosso tempo. Ele tem o tempo de agir. E chegou o tempo de Samaria. E Samaria demorou, mas chegou. Deus veio e fez isso aqui. A gente sabe que isso aconteceu. E o Senhor diz no verso 7, ele deixa bem claro a transgressão e o pecado aqui latente. Olha aí, todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas. E tudo o que ela ganhou com a sua impureza será queimado. Olha aí, imagem de escultura. Lembra transgressão? Você foi além. Eu disse que não podia fazer imagem de escultura. Você transgrediu, você foi além, você trouxe para dentro. Olha, meus irmãos, que loucura. Para dentro do meu culto, do culto que eu instituí para vocês. Eu disse como eu deveria ser cultuado, e vocês trouxeram para dentro do meu culto. Aí é transgressão. Quem fez isso? Samaria. E aí, Judá acabou fazendo a mesma coisa. E ele continua e diz, e tudo que ele ganhou, lembra que eu disse? A idolatria é associado à perversão, à impureza sexual, à orgia, que é o pecado. Aí ele vai dizer, ó, e tudo que ela ganhou com a sua impureza será queimado. E para ficar bem claro, ele diz, de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, imagens, visto que os ajuntou com pagamento de prostituição, impureza, ídolos, imagens. Vou lembrar os irmãos, eu disse isso em Amós. Meus irmãos, as pessoas iam para o culto a Deus e pecavam no culto deliberadamente. Eles idolatravam imagens. E essas imagens, o culto que eles prestavam a ela era de cunho sexual, orgia. Porque todos os deuses, eles sempre tinham um viés de procriação. E a maneira de cultuá-los era com sexo. Então, no culto, as pessoas tinham relações sexuais de todos os tipos. Não era só hétero, não. Hétero, homossexual, todo jeito. Meus irmãos, o povo de Deus, muitos deles, praticaram isso. Praticaram isso. Muitos não eram, outros eram. Os que não eram, não se arrependeram, foram destruídos. E a gente crê que os que eram se arrependeram e tiveram a restauração do Senhor. Mas o meu ponto aqui é lembrar os irmãos. Nós temos capacidade de fazer essas coisas mesmo sendo crentes. Mas como é que a gente chega, pastor, a esse ponto de praticar essas coisas que o senhor está dizendo? O que é que eu estou dizendo, irmãos? Que eles chegavam no culto e praticavam essas coisas. Se eles faziam essas coisas no culto, na frente de todo mundo, quanto mais na vida particular, o que é que eles não faziam? Mas qual era o motivo? Como é que eles chegaram a esse ponto? Vamos pensar, pastor, que grande parte deles eram crentes, usando o linguajar moderno, né? Naquela época se falava crente, povo de Deus, escolhido de Deus. Por essas duas coisas, transgressão e pecado. E o que é transgressão? Foi além do que a escritura. Eles tinham a escritura na época, a escritura deles.
No Antigo Testamento eles tinham as tábuas da lei. Foram além. Transgrediu? A transgressão virou pecado na prática. Pronto. E a gente não tem essa capacidade de fazer isso hoje, meus irmãos, de transgredir. Só basta você se afastar da palavra. Se afastou da palavra, se afastou de Deus. Você vai transgredir. Você vai transgredir. E a sua transgressão vai ter nome, pecado. E pecado tem nome. Aqui, impureza e idolatria. Então eles idolatravam o sexo, idolatravam o dinheiro, idolatravam o prazer. Lembra lá de Amós? É conterrâneo dele. Bebiam os melhores vinhos, comiam as melhores comidas. Entendeu? Ostentação. Meus irmãos, olhem para os nossos dias de hoje. É um chamado de Deus para a igreja. Nós somos o povo de Deus hoje, representado pela igreja. E tudo isso aqui, meus irmãos, é uma representação, como eu sempre costumo falar, em todos os profetas que aqui nós temos estudado. Toda essa mão de ira de Deus, toda essa representação da ira de Deus, aqui especificamente pela Síria, depois pela Babilônia. Isso nada mais é, meus irmãos, do que uma prefiguração de um julgamento maior que acontecerá no futuro. E no futuro, meus irmãos, Deus não vai levantar nenhum exército humano, não. Ele mesmo virá. Ó, Apocalipse 19, 11, 15. Melhor dizendo, Apocalipse 22, 14 e 15. Cristo estabelecerá, então, a sua própria cidade eterna. O anjo disse a João: bem-aventurado aquele que lava as suas vestes, para que tenha o direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os idólatras e todos que amam a prática da falsidade. 19, 11 e 15. Ele julga e faz guerra com justiça. Governe-os com vara de ferro. Ele pisará o largado furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E aí, quando a gente lê lá Mateus, fala que o Senhor virá como um relâmpago, ele virá. E aqueles que são seus, Lucas vai dizer, vai erguer a cabeça e dizer: a minha redenção chegou, mas os outros não vão receber a condenação, o próprio Cristo. E aí, irmãos, com tudo isso aqui, que Miqueias nos diz, Deus vai retribuir. Como já pregamos aqui, Deus é um Deus não só de restituição, mas de retribuição. Finalzinho do verso 7. Visto que ele os ajuntou com pagamento por prostituição em pagamento por prostituição, eles serão transformados. A pergunta que fica é: com muito temor e tremor, escute isso aqui. Que Deus você adora e serve? Em que você confia para a sua vida e estilo de vida? Em que você confia? Onde é que a sua vida está segura? Qual é a sentença de Deus aqui? É de destruição total, de desonra. Quando o Senhor diz que eu vou pegar os seus ídolos, eu vou destroçar, quebrar. É o Senhor dizendo assim, ó, para mostrar para vocês que não vale de nada. Vocês estavam cultuando e adorando um Deus que não pode fazer nada por vocês, porque eles não podem nem se defender. Eu vou destruir na cara de vocês, todos eles. Vou despedaçar todos. Como é que eu concluo aqui, irmãos? Quero que você guarde isso com atenção. Miqueias apresenta uma mensagem severa da ira divina,
destacando a importância de ouvir a palavra de Deus para evitar o julgamento. Ouvir, meus irmãos. A recusa em ouvir levou à destruição de Samaria e, no futuro, aqui ameaçou Judá, mas no futuro Judá também entrou. A mesma exortação ressoa nos dias atuais, pois Deus continua a falar por meio da sua escritura. Miqueias aponta para a vinda de um grande profeta, como a gente vai ver mais adiante, no capítulo 5, Jesus Cristo, cujo chamado à fé e arrependimento oferece livramento do julgamento divino. A mensagem aqui chama a atenção para a necessidade de arrependimento. Isso vai ficar claro. Mas até aqui no verso 7, é Deus diagnosticando o problema do seu povo. Em uma palavra, mundanismo. Nós, como igreja, precisamos ter cuidado. Se nós estamos cultuando a Deus como o mundo tem cultuado. Você já deve ter ouvido, né? Vai ter o carnaval aí. Aí tem um monte de gente dizendo, se Deus quiser, eu vou sambar na avenida. Se Deus quiser, nós vamos ser campeões ou campeã. Se Deus quiser, se Deus quiser. Nós estamos vendo aí um monte de igreja aí, de pastores que estão no seu terceiro, quarto casamento. Um monte de igreja aí, pastoreada por 2 homens, por 2 mulheres. E as pessoas estão lá. O que é que esse mundo está precisando? De pessoas como Miqueias, que diga, isso aí está errado. Isso aí é transgressão. Isso aí é pecado. Isso aí requer arrependimento. Olha o que foi que Deus fez com pessoas que se comportaram assim. E se Deus está mandando eu dizer isso, é porque a graça dele, meus irmãos, está sendo oferecida também. Porque ao ouvir isso, o que é que tem que fazer? É esperar Deus exercer seu juízo? Não. É olhar para ele, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? E a palavra dele vai ser, se arrependa. Aí você, crente, está vivendo nesse mundo, está lá no seu trabalho, está lá na sua faculdade, e a transgressão está diante dos seus olhos, o pecado está diante dos seus olhos, e você fica tranquilo. Você fica tranquilo, você acha que não tem responsabilidade. Mas assim como Deus aqui está cobrando Samaria e Judá, a responsabilidade Deus cobra da igreja. A responsabilidade. Assim como eu disse no panorama, meu desejo é que nós nos enxerguemos como Miqueias e sejamos porta-voz, não só de um Deus que salva, mas de um Deus que manda para o inferno. Porque a minha percepção é, se eu falar e mostrar um Deus temível e terrível, a salvação vai ser mais desejada. Mas se eu mostrar só salvação, vem. Deus te ama do jeito que tu tá. Tal. Mostrar só a face, um sim bonito do Senhor, dificilmente alguém vai ser tocado. Se você chegar com dor no hospital, e seja qual for o médico, ele olhar para a sua dor e disser, isso não é nada não. Tá, que eu vou passar esse remédio aqui. Mas isso nada não. Você talvez nem queira tomar o remédio. Mas se ele olhar para você e dizer assim, olha, é isso. Olha, tome isso aqui. Se ele falar a seriedade do que está acontecendo com você, é capaz de você querer tomar o remédio todinho de uma vez só. Então, meus irmãos, não tenham medo de falar dessa face de Deus. Por isso que é a palavra de Deus. Deus é duro, mas ao mesmo tempo é gracioso. Que Deus tenha misericórdia da igreja, da qual somos nós. E que nós, assim como Miqueias, sejamos mensageiros do Senhor. E não
venhamos a temer ou a defender Deus. Fale quem Deus é. Nas circunstâncias da qual você sabe que face, discirna, que face você precisa apresentar Deus. Nem mais, nem menos. Mas exatamente como a Bíblia diz. Amém? Quem é como o Senhor? Um Senhor que é poderoso, um Senhor que pune, um Senhor que destrói, mas um Senhor que oferece graça. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa palavra. Nos leva para casa meditando acerca de tudo que foi dito aqui. E nos prepara para o terceiro sermão, no capítulo 1.